Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado irmão, amada irmã, é com muita alegria que estamos aqui para juntos estudar e meditar o Evangelho que a nossa igreja nos propõe para esta segunda-feira da 15ª semana do Tempo Comum. O Evangelho se encontra lá em Mateus capítulo 10, versículo 34, até o primeiro versículo do próximo capítulo, capítulo 11. E diz assim para a gente. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer a paz, mas sim a espada. De fato, vim separar o filho de seu pai, a filha de sua mãe, a nora de sua sogra. E os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem procura conservar a sua vida vai perdê-la, e quem perde a sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. Quem vos recebe, a mim recebe. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta por ser profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, por ser justo, receberá a recompensa de justo. Quem dera ainda que seja apenas um copo de água fresca a um destes pequeninos, por ser meu discípulo, em verdade vos digo, não perderá a sua recompensa. Quando Jesus acabou de dar essas instruções aos 12 discípulos, partiu daí, a fim de ensinar e pregar nas cidades deles. Amado irmão, amada irmã, esse texto para muitas pessoas parece ser muito confusivo. Mas para entender melhor aquilo que ele está nos propondo, a gente precisa voltar no tempo e entender todo o contexto judaico que esse texto está envolto. Em primeiro lugar, você precisa entender que dentro do povo do judaísmo, na época do tempo de Jesus, os laços familiares eram demasiadamente importantes. Nós estamos, infelizmente, hoje em dia, numa grande inversão de valores, e a família, para muitas pessoas, não tem mais o mesmo valor. O judaísmo, pelo contrário, naquele tempo especialmente, o laço familiar é muito importante. Então acabar vendo alguém de sua família indo contra você era uma das piores dores que podiam existir na vida de alguém. E aí por isso que a gente começa a perceber que Jesus vem dizer que veio separar pessoas. Por quê? Quando dentro de sua família você começava a anunciar que você acreditava em Jesus, e naquele tempo não se tinha uma compreensão de quem Jesus era de fato por muitas pessoas, não tinha uma religião católica como de fato se falava, como a gente tem hoje. E as pessoas entendiam que aqueles que seguiam Jesus pertenciam a uma seita, aquelas pessoas que pertenciam a Jesus seguiam uma espécie de um curandeiro que ficava fazendo coisas aí estranhas aí por fora, aquele que de fato dizia que ele ressuscitou, mas ninguém viu ele direito. Então, naquele tempo, aqueles que seguiam Jesus eram envoltos de muitas críticas, de muitas indagações sobre essas pessoas. Então era natural que sua família ficasse muitas vezes contra você. E sem pensar na situação, né? Porque aquele que seguia Jesus ia ser contra modelos políticos, sociais, econômicos, ia sendo contra também alguns padrões sociais de formas de ser. Então imagina, eu não concordo com determinada prática dos meus pais e eu digo, gente, isso aqui está errado. Meus pais vão ficar contra mim. E aí começa a divisão familiar. Por isso que, na verdade, Jesus acaba dizendo essa realidade todinha. Não achem que eu vim trazer paz à terra. Né? Porque, na verdade, vai existir sim muita separação familiar e vocês vão perceber que os inimigos de vocês muitas e muitas vezes vão ser próprias pessoas que estão aí. Ou seja, aderir a Jesus Cristo pode te levar a ter os seus próprios familiares contra você. Jesus nunca mentiu isso para ninguém. Ele foi muito sincero. Depois, quando nós vamos continuar do versículo 37 em diante, a gente percebe que o laço de fé precisa ser maior do que o laço familiar. Não é à toa que o próprio Jesus vai dizer que se você amar mais a sua mãe e o seu pai do que a ele, você está errado. Você não é digno dele. Na verdade, a fé precisa ser maior do que o amor aos outros. E a gente começa a entender a dinâmica de amar a Deus sobre tudo, né? E depois o próximo. Porque o amor a Deus precisa ser o laço primordial. E dele, por consequência, eu amarei os outros consideravelmente. Por isso que inicialmente precisa existir o amor a Deus. E a gente abre um parêntese para falar de algo. Escuto muita gente falando, e às vezes me dói o coração, pessoas que se dizem católicas, vão para as redes sociais falando o que importa é amar o próximo e ponto. O que importa é amar o próximo e ponto. E aí eu estou em relação com Deus. Vamos ver o problema.
Amado irmão, amada irmã, nós seres humanos, nós temos um amor imperfeito, porque nós não somos o amor por excelência. O amor por excelência é Deus. Partindo-se desse pressuposto, a gente precisa começar a entender que então eu posso me cansar. Eu posso me cansar de amar alguém. Eu posso me irritar de amar alguém. Eu posso deixar o amor de alguém de lado. Tá dando para compreender a lógica? E aí o que é que acontece? Se eu acabo me cansando de amar alguém, vai chegar um momento da minha vida que ao invés de amar aquela pessoa, eu vou começar a fazer coisas errôneas para aquela pessoa. E isso Deus não se agrada. Por isso que o amor de Deus vem primeiro. Porque é o amor de Deus que me ensina a não me cansar de amar o meu irmão. É o amor de Deus que me ensina a não me cansar de amar a minha esposa, meu esposo, meu filho, os meus colegas. Porque os outros sempre vão pisar no pé da jaca, como a gente costuma dizer. Eles sempre vão errar, eles são imperfeitos, eles têm defeitos mesmo. E só o amor de Deus é capaz de convencer o meu coração de que eu preciso amar aquele que é imperfeito. Por isso que a gente não é um povo que apenas diz que ama e pronto. Nós amamos porque Deus nos ama primeiro. Mas continuando. Depois, quando vem falar da dinâmica de quem vos recebe, a mim que recebe, isso era uma prática do judaísmo. Quando alguém mandava alguém, um enviado, se você recebesse bem o enviado, você no final das contas, para o judeu, você estava recebendo aquele que enviou. É a mesma coisa em relação a Cristo. E aí vamos entender, né? Quando Mateus escreve, a igreja está começando a crescer e muita gente não queria aceitar os enviados. Então isso é muito profundo naquele tempo. Quando eu recebo o enviado de Deus, é o próprio Deus que eu estou recebendo. E aí depois ele fala de três, né, partes da sociedade. Um profeta, depois ele vai falar do justo, que é aquele que faz a vontade de Deus, e depois dos pequeninos, que são os mais pobres, né, os rejeitados. E aí, partindo desse pressuposto, a gente tem que pensar, nós precisamos acolher a todos. Se nós somos discípulos de Jesus, eu acolho desde o profeta até aquele que não tem nada para me oferecer. Porque tudo isso eu faço porque eu sou discípulo de Jesus. Se eu sou discípulo de Cristo, eu entendo que até aquele que é muito pequeno, aquele que eu não tenho nada para oferecer, ele tem algo para mim sempre. Ele me ensina a ser alguém melhor. E eu faço isso também porque o próprio Jesus nos pede. Eu não devo amar alguém ou acolher alguém porque essa pessoa tem algo a me oferecer. Não, de forma nenhuma. Eu preciso amar porque Deus me amou. Porque Ele mudou minha dignidade e mudando minha dignidade eu preciso amar, 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 amar e amar. E isso até o final da nossa vida. E aí finaliza com o versículo 1, que depois dessas instruções, ele partiu para ensinar e pregar nas cidades deles. Ou seja, antes de sair em missão, Jesus deu orientações. A gente também tem que pensar, antes de sairmos para a nossa missão, precisamos lembrar destes ensinamentos aqui também. Espero que você tenha gostado da nossa meditação / reflexão de hoje. Que Deus te abençoe, amado irmão, amada irmã, e eu te aguardo aqui no próximo vídeo da gente.